Olá, queridos alunos do quinto período de técnica de jornalismo, né, na sua versão primeira, no 1, durante essas aulas nós temos discutido algumas questões técnicas e teóricas, sobretudo levando em consideração alguns detalhes. O primeiro detalhe é saber exatamente o seguinte: dessas técnicas já apropriadas, né, e desenvolvidas a partir de alguns teóricos, o que os nossos alunos pensam exatamente a respeito? Como há uma pressão, né, muito exacerbada por parte, né, da coordenadora, da coordenação do curso de jornalismo, no sentido de que a gente apresse as aulas, no sentido de fazer a avaliação dia 1, né, eu estou enviando um exercício até interessante para se fazer. Nesse exercício nós vamos, que eu já mandei inclusive para o e-mail da turma, né, um exercício que nós vamos exatamente fazer uma verificação nos detalhes, ou seja, na apuração feita da matéria, a matéria já está apurada, no sentido de que vocês consigam, né, deduzir da matéria, das apurações, todas as questões pertinentes às técnicas aprendidas aqui. Isso não quer dizer que essas técnicas precisam ser rigorosamente atendidas, elas precisam ser hermeticamente resolvidas. Não, não é bem assim. O objetivo do exercício é fazer com que vocês compreendam a questão do que significa a questão da pirâmide inversa e, sobretudo, né, um exercício que se faz bastante interessante sobre a questão sobre o lead e o sublead. E aí, eu não sei se vocês estão lembrados, mas nós enviamos, né, cerca de vários outros exercícios e que poucas pessoas mandaram exatamente os seus exercícios em que eu já tenha corrigido. Uma exceção é do Freitas, do Lucas Poeta, da Lene, enfim, eu já recebi alguns, inclusive já corrigi, né? E reputo como exercícios muito bons, né? Pelo ponto de vista da tecnologia e, sobretudo, pelo ponto de vista da visão que vocês têm exatamente sobre essas questões das técnicas sobre jornalismo impresso ou, né, o jornalismo online. Né? Então, nesse sentido, né, eu gostaria só que vocês verificassem, né, nesse exercício, o exercício que é o famoso exercício do bico fino, que vocês tenham, né, a questão da validade do lead no moderno jornalismo, né, quando ela é contestada por alguns que a consideram como uma técnica quadrada ou mesmo ultrapassada, e como alguns até entendem, né, que o lead é um elemento aprisionador, né, da criatividade do jornalista. Não sei que opinião vocês têm a respeito, né? Gostaria que toda a questão que é colocada aqui, toda a problematização fosse exatamente resolvida dentro do exercício que eu estou, no momento, propondo. Bom, então, os defensores do lead, por outro lado, consideram, né, ainda hoje o melhor técnico jornalista de abertura do texto informativo, que é um recurso de validade sempre renovada, desde que usada de uma forma bastante inteligente. Tá? Outra questão é sobre o sublead. Né? Eu não sei se dá para a gente compreender, mas o sublead, né, ela é uma técnica, criação altamente brasileira, né? Considero ainda hoje o melhor técnica jornalista de abertura do texto e como forma, né, do segundo parágrafo do texto jornalístico, resultado do desdobramento do lead, né, porque ela inexistia na imprensa norte-americana e também na inglesa, e de onde importamos a técnica do lead na década de 50 do século passado, com a criação das escolas de jornalismo no Brasil. Mas é bom que se diga que existem posições discordantes sobre sua importância, a sua função no texto do jornal impresso. Eu gostaria que esse exercício ele tem uma formulação muito interessante, porque ela abre uma perspectiva para você escolher exatamente o seguinte: eu vou abrir a matéria por qual texto? Que forma de leitmotiv, né, eu vou aplicar nessa matéria? O que é mais importante? Né? Se eu sei, né, que o lead contempla exatamente a parte mais importante da matéria,
né? E aonde exatamente nós vamos fazer a questão do título, né? Quer dizer, para entender que o título da matéria está necessariamente dentro do lead, né? Então, eu gostaria só que vocês fizessem um exercício nesse sentido, ou mesmo, né, que a partir do exercício você propusesse alguma coisa que fosse, segundo a teoria de vocês, alguma coisa absolutamente nova, né? O importante, né, é compreender a qualidade da informação, a qualidade da notícia. Se a notícia ela é uma peça importante que surge exatamente dos fatos da dinâmica, produzido pela dinâmica da sociedade, né? Então, esses fatores são muito interessantes. A questão da novidade, né? A notícia deve conter informações novas e não repetir as já conhecidas, nem mesmo naquelas suítes, né, que nós já vimos isso em aulas anteriores. Outra questão também seria a proximidade. Quanto mais próximo do leitor, mais interessante se torna a notícia, porque isso implica diretamente na vida do leitor. Então, essa questão da novidade e da proximidade são duas questões que precisam ser altamente relevadas dentro desse exercício que nós estamos colocando. Outro momento é a questão da diagramação, né? Quanto melhor a distribuição da matéria no PASTAP, maior a valorização da notícia. Quer dizer, vocês entenderam exatamente o seguinte: se a sociedade é estratificada, as matérias jornalísticas também são estratificadas. Mesmo na questão da edição do jornal online, vocês vão entender o seguinte, que as principais chamadas para o jornal online, né, elas são exatamente aquelas que, segundo a opinião do editor, elas tiverem exatamente, elas conseguirem fazer exatamente com que o tema seja altamente interessante, não só para o leitor, mas sobretudo para a questão da diagramação desse trabalho, né? Então, quanto melhor a distribuição da matéria no PASTAP, maior a valorização da notícia. Então, por exemplo, se você tiver um jornal impresso, né, da metade do jornal para cima, você vai ter as notícias que são mais interessantes, aquelas que merecem efetivamente um lead de primeira página. É só para você ter uma ideia do que eu estou querendo dizer. No outro motivo, seria exatamente a questão da relevância, né? Qual a relevância exatamente que nós vamos ter com a notícia para saber que ela realmente é a mais importante, ou pelo menos a mais significativa dentre as tantas matérias que vão exatamente fechar aquela página, né? Os acontecimentos, por exemplo, ou são banais ou corriqueiros, geralmente não interessam ao público. Então, a questão da relevância é exatamente isso, é dar a ele o valor mais de importância dentro da página, dando exatamente a oportunidade para que o leitor possa selecionar a matéria de acordo com a sua visão, né? Com o seu interesse, com a sua expectativa com relação à leitura da matéria. Eu gostaria só de entender, né? De relevar alguns aspectos importantes desses nossos encontros, né? Não dá, né, e a gente já viu isso em outras oportunidades, inclusive nas aulas através do Google Meet, que não há exatamente uma possibilidade de a gente encupridar as matérias no online. O online fica como se fosse um documentário com mais de 10 minutos, 15 minutos, é um palavrão, né? Quer dizer, é aquilo que nós vamos considerar de um textão, embora você colocando nessa relação a questão da imagética, né? Mas que vocês tenham um pouco de paciência para a gente poder vencer esse momento difícil que nós estamos vivendo, né? É um momento difícil para todos nós, sobretudo no momento exato que a gente está vendo que a curva está em ascendência no Brasil, em que as questões são muito polêmicas, né, com relação à questão de saúde, enquanto um pede, né, o recolhimento da sociedade para evitar, né, que se espraie, né, a questão do Covid-19, né, outros acham que pode ir para a rua e fazer proselitismo político, etc, etc. Então, nós estamos vivendo um momento atípico em que toda a história está perpassando por nós e nos obrigando exatamente a assistir a esses desafios através dos meios de comunicação, né?
Então, que você tivesse um pouco de paciência. Eu tenho a impressão que esse período, mesmo estando, nós estamos exatamente numa... Não chegamos à nossa curva de descendência ainda, somos em ascendência, mas acredito que dentro de poucos dias, ou no máximo 2 semanas, nós estaremos novamente na sala de aula, né? Cordialmente, nos abraçando, sabe, cumprimentando, fazendo aquilo que nós, seres humanos, somos acostumados a fazer, né? Cumprindo exatamente aquele princípio básico de que o homem nasceu em sociedade. Se nasceu em sociedade, ele nasceu exatamente para quê? Para se desenvolver os momentos de ternura, né? De companheirismo, uma relação de aprendizado, é isso exatamente que nós estamos querendo exatamente curtir. Então, esse exercício, eu espero que seja um exercício não difícil para vocês, principalmente essa turma que eu reputo como uma das melhores dos últimos anos da faculdade, né? Acredito que vão sair grandes profissionais dessa turma e, enfim, colocar, né, que nós estamos aqui à disposição, né? Embora nós estejamos em quarentena, trabalhando praticamente em função disso quase o dia todo, acreditamos que vocês também estejam exatamente assoberbados com relação à realização de tantos trabalhos, de tantas resenhas, de tantos, né, de tantos fichamentos, enfim, vocês também estão exatamente assoberbados com isso. Então eu espero que, né, vocês consigam me mandar as matérias, ou seja, disponível no YouTube, né, que já feitas anteriormente, e sobretudo, né, essa que eu acabei de mandar o exercício para o e-mail de vocês, para que a gente possa ter exatamente a conclusão de um a um, né, satisfatório, em que vocês estarão pontificando a partir do saber daquilo que foi colocado, toda uma ideia, né, que é uma ideia prática, né? Uma ideia pragmática do curso nesse quinto período, nesse jornalismo, né? Primeiro período do jornalismo. Não é primeiro período, é primeiro módulo do curso de jornalismo. Então, eu espero que vocês, de qualquer coisa, vocês me perdoem, de qualquer forma, eu estou aberto a qualquer forma de diálogo, no sentido que a gente possa dirimir quaisquer dúvidas que estejam aí, tá bom? Boa tarde para todos.